Atlético Mineiro tem interesse em Joaquim, Goiás pode fechar com Luxemburgo e o São Paulo terá o retorno de meio-campista. Bora para mais um super giro pelas principais notícias e especulações do mercado da bola do futebol brasileiro e europeu. O Atlético Mineiro está avaliando a possibilidade de contratar o zagueiro Joaquim, atualmente no Santos. O defensor de 25 anos ainda não recebeu contato do clube mineiro, mas tem um perfil considerado interessante nos bastidores do Galo. O Atlético, a princípio, procura jovens com potencial de revenda e entende que Joaquim poderia ser negociado para o exterior no futuro. No entanto, a diretoria não está disposta a pagar o que foi desembolsado pelo Santos para tirá-lo do Cuiabá no ano passado. Na ocasião, os paulistas desembolsaram 3,5 milhões de euros, cerca de 18,9 milhões de reais na cotação atual, por 60% dos direitos econômicos do defensor. Em dezembro do ano passado, o Zenit da Rússia chegou a demonstrar interesse na contratação de Joaquim. No entanto, não avançou nas tratativas pela contratação do defensor de 25 anos. À época, ele tinha aceitado a redução salarial para seguir no Santos para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. As informações são do portal Gol Brasil. O Cruzeiro ganhou concorrentes pela contratação do zagueiro Patrick da Portuguesa. Há pelo menos outros 4 clubes que demonstraram intenção de contar com um defensor de 24 anos na temporada. São eles o Bahia, América Mineiro, Coritiba e Grêmio Novo Horizontino, que fizeram contato sobre a situação do atleta nos últimos dias. O Novo Horizontino foi o único que já formalizou uma proposta para contratar o zagueiro. A oferta do clube do interior paulista é pelo empréstimo até dezembro de 2024, com uma opção de compra de R$1 milhão. A Portuguesa ainda não respondeu à oferta enviada pelo clube interiorano. A ideia da Lusa é tentar valores maiores pela saída do zagueiro e até o momento os paulistas não receberam uma oferta considerada interessante para a saída do defensor nessa janela de transferências. O Cruzeiro tem conversas em andamento para renovar com o goleiro Anderson, que tem vínculo até o final do ano e a partir de julho pode assinar um pré-contrato com outra equipe. As negociações são consideradas positivas e um desfecho tende a ocorrer em breve. O tempo do novo acordo ainda está sendo definido, mas a tendência é que seja até o fim de 2025, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. O goleiro está com 26 anos e chegou ao Cruzeiro no ano passado. Apesar da estabilidade de Rafael Cabral como titular da equipe, o Cruzeiro considera Anderson como uma peça importante dentro do elenco, pelo aspecto esportivo e também de liderança que o goleiro exerce, apesar de ter entrado em campo apenas uma vez em jogo oficial. Anderson participou de um jogo-treino após o fim do Campeonato Mineiro de 2023 e também fez uma partida durante o último Campeonato Brasileiro. E em busca de um novo treinador para a temporada, o Goiás teria conversado com Vanderlei Luxemburgo, que estava por último no Corinthians, onde deixou o cargo no final de 2023. Segundo informações do repórter André Rodrigues, das Feras do Esporte, as conversas entre as partes foi breve. Um conselheiro da equipe resolveu procurar Vanderlei e o questionou sobre a possibilidade de ele assumir o comando técnico no restante da temporada. O técnico deu sinal positivo e aguarda uma oferta oficial para avaliar se irá aceitá-la. De qualquer forma, vale lembrar que nenhuma negociação será iniciada antes da chegada do novo executivo de futebol. Lucha chegou a ser especulado em clubes da Série A, mas ninguém conseguiu avançar pela sua contratação. O Goiás disputará a Série B após ter uma péssima campanha no último Brasileirão. O clube goiano também busca reforços para a temporada e estaria interessado na contratação do atacante Rossi do Vasco, de acordo com André Rodrigues. A diretoria esmeraldina busca novos jogadores para compor o seu sistema ofensivo e acredita que o veterano seria uma contratação interessante. Os primeiros contatos já foram feitos pelo atacante, que está fora dos planos do Vasco para a sequência da temporada. Os empresários do jogador foram procurados pela diretoria do time goiano. Nenhuma proposta foi apresentada, mas as conversas podem ter uma evolução considerável nos próximos dias. Rossi possui uma passagem pelo Goiás em 2016, onde teve grande destaque e acabou chamando a atenção de alguns clubes. O esmeraldino também tem interesse na contratação do meio-atacante Thiago Galhardo do Fortaleza. O experiente jogador de 34 anos não vem recebendo muitas oportunidades no time cearense e vê com bons olhos a saída do clube. O Goiás abriu negociações com o jogador ainda na era Zé Ricardo, mas agora com a saída do técnico, a negociação deverá ser tomada por outra pessoa no Verdão. Galhardo recentemente renovou com Fortaleza até o final de 2025, no entanto, ele estaria disposto a romper o seu contrato com o pagamento da multa caso chegue uma boa proposta. Lembrando que nos últimos dias surgiram rumores que ele estaria na mira de vários clubes da Série A e da Série B.
O Atlético Goianiense avalia a contratação do zagueiro Marcão, destaque do Campeonato Goiano, vestindo a camisa do Goiânia. Segundo o IG Sport, o jogador de 22 anos agradou a diretoria do Dragão, que avalia internamente se fará uma investida nos próximos dias. Marcão é visto como defensor com grande potencial. Além de demonstrar maturidade mesmo sendo jovem, o jogador apresenta características como velocidade e facilidade na saída de bola. Formado nas categorias de base do América Mineiro, Marcão é titular absoluto da equipe e disputou 14 jogos nessa edição do estadual. O Grêmio encaminhou nesta quarta-feira a renovação de contrato com Gustavo Martins até o final de 2028. De acordo com a apuração do jornal Correio do Povo, o novo vínculo será assinado nos próximos dias e a questão salarial, que era empecilho inicial, foi acertada no meio termo entre as partes. Revelado pela equipe gaúcha, Gustavo Martins é considerado como um dos principais ativos do clube. No ano passado, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos com a seleção brasileira, ganhando maior valorização no mercado. Nessa temporada, o defensor disputou 6 jogos pelo Grêmio e tem um gol marcado. O Internacional vem trabalhando nos bastidores para renovar o contrato de Gustavo Prado, jovem da base que subiu as profissionais nessa temporada e soma até aqui 5 jogos e 1 assistência. O Colorado busca estender o vínculo do meia de apenas 18 anos. De acordo com a revista Colorada, o agente do atleta tem reunião marcada com a direção do Inter nos próximos dias para tratar da renovação. O jogador vem recebendo sondagens de clubes da Europa, por isso a pressa do time gaúcho em renovar seu atual vínculo. O tempo do novo contrato, contudo, ainda não está definido. O atual vínculo de Gustavo com o Inter tem validade até o meio do ano de 2025. E o zagueiro Robert Renan pode deixar o Inter antes mesmo do fim de seu empréstimo. O jogador foi o grande personagem na eliminação do Inter para o Juventude no Gauchão, quando deu uma cavadinha e acabou perdendo um pênalti. O jovem defensor vem recebendo muitas críticas e a direção colorada está avaliando se irá ou não devolver o jogador para o Zenit da Rússia. Robert Renan foi emprestado até o fim deste ano e existe uma cláusula de vitrine que prevê o pagamento de R$4 milhões ao Colorado em caso de uma venda na metade do ano e de R$9 milhões se ele for vendido logo após o término do vínculo em dezembro. O Inter não pagou nada ao Zenit pelo empréstimo do zagueiro, que recebe R$350 mil por mês. O fato é que o jogador está queimado com a torcida e a direção precisa dar uma resposta. O desfecho pode acontecer nas próximas semanas. O São Paulo terá o retorno de um velho conhecido da torcida. Nessa quarta-feira, o jornalista Rafael Ribeiro, do Avante Meu Tricolor, trouxe a informação de que o meio-campista Lisieiro voltará para o Morumbi. O jogador está emprestado para o Everton da Suíça até junho e o clube avisou a diretoria são paulina que não vai exercer a opção de compra do cria de Cotia. Nessa temporada, Lisieiro soma 21 jogos pelo time suíço com um gol marcado e uma assistência. Fora dos planos do time europeu, Lisieiro deve voltar ao São Paulo no meio do ano para definir o seu futuro. E de acordo com o jornalista Samir Carvalho, o Corinthians está monitorando o volante Kaique do Juventude. O Timão fez uma consulta para saber se há possibilidade de abrir negociações pelo meio-campista de 28 anos, que tem contrato com o Juventude até o fim desta temporada. Kaique é considerado um dos jogadores mais importantes do atual elenco do Juventude. Nessa temporada, o volante soma 12 jogos pelo time de Caxias, que chegou na final do Gauchão, eliminando o Internacional. Kaique foi revelado pela Portuguesa e também coleciona passagens por Ferroviária, Água Santa, Sertãozinho e Ituano. Antes de chegar ao Juventude, o meio-campista defendeu o Ceará em 2023, período em que entrou em campo 40 vezes. O jogador também está na mira do São Paulo. E segundo o portal Bola VIP, o volante Fausto Vera do Corinthians teria sido oferecido a Lazio da Itália por meio de empresários e a ida à Europa é uma possibilidade. Vale lembrar que no ano passado, o jogador já teve seu nome ligado ao clube italiano. Agora, a diretoria da Lazio está estudando uma oferta para a próxima janela de transferências, que se abre em julho. O atleta vê com bons olhos uma saída para respirar novos ares. O Corinthians pagou R$25 milhões ao Argentino Júnior por 70% dos direitos econômicos do jogador. Classificado para a final do Paulistão, o Santos deve fazer algumas mudanças no elenco para a Série B. E o atacante Marcelinho, que está sem espaço, é um dos nomes que tem futuro aberto na Vila Belmiro. Ele não vem tendo oportunidades na equipe santista e não convenceu o treinador Fábio Carille e sua comissão neste começo de temporada. Segundo o jornalista Lucas Costa, o atacante que está emprestado pelo Tombense tem grandes possibilidades de ser devolvido antes do fim de seu empréstimo. Marcelinho foi contratado na janela de transferências para esta temporada e foi um dos nomes que menos jogou entre os que chegou. O Fluminense acertou a renovação de contrato do volante Felipe Andrade. Destaque da equipe do técnico Marcão no início do Campeonato Carioca, o meio-campista terá o vínculo estendido por mais uma temporada que agora vai até o fim de 2026. Em 2023, o garoto já tinha renovado seu vínculo e a multa rescisória do atleta aumentou para 50 milhões de euros, 268 milhões de reais.
Felipe Andrade chegou ao Fluminense em 2016 e se tornou capitão da geração de moleques de Xerém nascidos em 2002. Ele foi bicampeão carioca e conquistou os títulos estaduais Sub-15 e Sub-17. O jovem jogador fez sua estreia no time profissional tricolor em julho do ano passado no empate em 1-1 contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E o desempenho do zagueiro Fabrício Bruno nos amistosos da seleção brasileira chamaram a atenção de clubes europeus que demonstraram interesse em sua contratação. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o defensor poderá receber propostas do exterior na próxima janela de transferências. Ofertas na casa de 15 milhões de euros podem chegar pelo zagueiro. Times da Inglaterra, Itália e Arábia Saudita sondaram Fabrício Bruno em janelas de transferências recentes, destacando seu valor no mercado internacional. Desde a sua chegada ao Flamengo em 2022, o jogador conquistou seu espaço na equipe titular, tornando-se um dos pilares defensivos do time. Para proteger o seu investimento, o Flamengo estendeu o contrato de Fabrício Bruno até 2028, no final de 2023. Contudo, o zagueiro tem um sonho de jogar na Europa e dificilmente ficará no rubro-negro. E segundo o portal argentino El Crack Deportivo, o River Plate está interessado na contratação do goleiro Agustín Rossi, titular do Flamengo. O técnico de Michelis quer a chegada de um novo arqueiro e pediu para o River Plate fechar com o gringo do Mengão. Rossi tem contrato longo com o Mengão e o acordo vai até dezembro de 2027. A direção flamenguista não tem nenhum interesse em se desfazer de um jogador que o clube fez um esforço para contratar e que é titular absoluto. Mesmo que chegue uma proposta do River Plate, é praticamente impossível a saída de Rossi neste momento. Nos últimos dias, surgiram informações de que o Vasco estaria interessado na contratação do diretor de futebol Rui Costa, que atualmente está no São Paulo. Com uma vasta experiência no mundo do futebol e especialização em lidar com atletas jovens, Rui Costa teria aprovação da 777 para chegar no clube carioca. Segundo o jornalista Jorge Nicola, a possibilidade do dirigente trocar o Morumbi por São Januário neste momento é praticamente nula. Em contato com pessoas de dentro do clube, o jornalista afirmou que Rui Costa está feliz no São Paulo e não cogita uma troca repentina de trabalho. Outro ponto positivo para o lado são paulino da história é que o diretor já deixou claro, em mais de uma oportunidade, que sempre busca respeitar os contratos que assina até os finais dos respectivos vínculos. A Portuguesa do Rio de Janeiro encaminhou a contratação do experiente atacante Rafa Silva, ex-Vasco e Cruzeiro. De acordo com o jornalista Vini Casagrande, o jogador chega ao Rio de Janeiro no próximo fim de semana e se apresenta ao clube na segunda-feira. Rafa Silva estava livre no mercado após o término de contrato lá na Malásia. Ele deve assinar um contrato para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro 2024 e do Carioca de 2025. O atacante de 33 anos tem passagens por Portuguesa de São Paulo, Noroeste, Ituano, Guarani, Vasco, Cruzeiro e Figueirense. Contratado como um dos principais nomes para a Série B do Campeonato Brasileiro, o volante Felipe Bastos deixou o Amazonas há um mês de começar a competição. O jogador atuou apenas em 5 partidas e não conseguiu se firmar na equipe titular. De acordo com Luizinho Vieira, treinador do Amazonas, Felipe Bastos não conseguiu se adaptar ao modelo de jogo. Aos 33 anos, essa foi a primeira vez que o volante atuou na região norte. No currículo, Felipe Bastos, que tem grande identificação com o Vasco, acumula passagens por diversos clubes brasileiros como Grêmio, Sport, Corinthians, Ponte Preta, Goiás e Avaí, onde atuou em 17 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro e marcou um gol. E o meio-atacante Riquelme pode estar voltando para o Sport. Contratado por empréstimo e com status de joia pelo Internacional, o jogador deve retornar ao time pernambucano. O atleta vem tendo um desempenho abaixo dos demais companheiros na base do clube gaúcho. Aos 18 anos, o jogador ainda não estreou pelo profissional e não foi sequer utilizado na Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo do ano. Com o contrato de empréstimo até junho de 2024, o Internacional não deve renovar nem exercer o direito de compra do atleta. Riquelme chegou ao Colorado em junho de 2023 com grandes expectativas de ser um dos principais nomes das categorias de base do futebol nacional, porém não deu resposta positiva. O zagueiro Lucas Ribeiro não deve seguir no elenco do Ceará para o restante da temporada. O jogador não faz parte dos planos da comissão técnica do clube cearense e vem treinando separado do elenco principal. O atleta e seus representantes, inclusive, já procuram um novo clube para atuar na sequência da atual temporada. A tendência é de que a saída do Vozão seja concretizada nas próximas semanas. Contratado em 2022 pelo Alvinegro, Lucas acumula 32 partidas e um gol marcado com a camisa do Ceará. O lateral Wendel, titular nos amistosos da seleção brasileira contra a Inglaterra e Espanha, entrou na mira da Juventus para a próxima temporada. Atualmente no Porto de Portugal, o lateral esquerdo de 30 anos tem contrato com o time português até 2025.
De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o clube italiano teria enviado um olheiro para acompanhar o Wendel na partida contra a Inglaterra em Wembley no último sábado. A Juventus busca um substituto para Alexandro, que deve deixar o time no final da temporada. Como o contrato de Wendel com o Porto vai até junho de 2025, o negócio para mandar o jogador para a Itália pode ser facilitado, já que ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar Portugal de graça a partir de janeiro do ano que vem. Então, rapaziada, esse aí foi mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e europeu. Deixe nos comentários suas opiniões sobre todas essas notícias. E não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Siga também as redes sociais, os links estarão na descrição. E se não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Esse vai ficando por aqui, valeu, tamo junto e até o próximo.